A Itália é incrível porque mistura história, arte, comida e uma paisagem de tirar o fôlego, tudo num só lugar. Imagine caminhar por ruas antigas onde os romanos viviam, como se fosse normal. Você pode começar o dia admirando o Coliseu, depois dar uma passadinha no Vaticano para ver a Capela Sistina. E se você estiver perto da Toscana, já se prepare para vinhos maravilhosos e cenários de filme. O país é uma explosão de beleza natural, seja nas montanhas cobertas de neve dos Alpes, nas praias ensolaradas da Sicília ou nos campos de girassóis e vinhedos. E o povo é caloroso, falante, gesticulando bastante, como se cada palavra fosse uma pequena peça de teatro. E à tarde, comer uma pizza em Nápoles que vai fazer você repensar tudo o que sabia sobre pizza. A comida? A cada refeição é uma obra de arte. A Itália tem uma magia única que faz você querer ficar mais tempo, ou pelo menos voltar sempre. Explore com a gente e se encante com este país incrível chamado Itália. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A Itália está no centro do Mediterrâneo. Apesar da Itália possuir território continental e insular, a maioria do seu território está formado por uma península, que tem o formato de uma bota, que se estende sobre o Mediterrâneo e que está rodeado por vários corpos de águas. O Mar de Ligúria e o Mar de Tirreno a oeste, com o Canal de Sicília ao sul e o Mar Jônico e Adriático a leste. Os Alpes limitam seu território ao norte, onde a Itália compartilha fronteiras com França, Suíça, Áustria e Eslovênia. Itália inclui numerosas ilhas, duas das quais são as maiores do Mediterrâneo, Sicília e Cerdenha. Outras duas pequenas ilhas são as Ilhas Pantelleria e Pelagias, que se encontram em frente às costas de Tunis na África, o que faz a Itália ser um país transcontinental. Administrativamente, o território italiano está dividido em 20 regiões, nas quais tradicionalmente se agrupam em 5 grandes áreas geopolíticas: norocidental, nororiental e central, onde se encontra sua cidade capital, Roma. Se vamos falar sobre o território italiano, podemos dizer que ele está dividido em 4 grandes regiões. Uma é a Itália do Norte, localizados ao longo da fronteira norte com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia. Os Alpes abrigam algumas das maiores altitudes da Europa, como Monte Branco ou Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes. Além dos Dolomitas e Apeninos setentrionais, as ladeiras dão lugar ao Vale do Pó, é a maior planície da Itália e uma das regiões agrícolas mais férteis da Europa. A planície é alimentada pelo rio Pó e seus afluentes, criando condições ideais para a agricultura intensiva. Nas mesmas saias destas lindas montanhas, descansam os lagos de Garda e de Como. Uma terceira região geográfica é a cadeia dos Apeninos, começa no norte da Itália e se estende ao longo do centro e sul do país, dividindo o norte do centro da Itália. Eles têm alturas menores que os Alpes, mas ainda formam um obstáculo geográfico importante, que desembocam em uma quarta região, a Itália insular, composta pelas 2 grandes ilhas italianas, Sicília e Sardenha, além de algumas ilhas menores ao redor. Cada uma dessas ilhas tem uma geografia e uma cultura únicas, com paisagens que vão desde montanhas e vulcões ativos até praias paradisíacas. Florença é considerada o berço do Renascimento, um movimento cultural que floresceu no século XV e revolucionou as artes, a ciência e a filosofia na Europa. Durante este período, a cidade foi o epicentro de inovações artísticas e intelectuais. Grandes mestres como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Brunelleschi deixaram suas marcas em Florença. Também conhecida como Duomo de Florença, a Catedral de Santa Maria del Fiore é uma das catedrais mais icônicas do mundo. Ali se pode ver a cúpula, o campanário de Giotto, os afrescos no interior da cúpula e a cripta com os restos da antiga igreja. E a Piazza della Signoria, uma das praças mais famosas e importantes de Florença. Também você pode conhecer o Palazzo Vecchio, é o antigo palácio do governo e ainda funciona como a sede da prefeitura. E o Piazzale Michelangelo, o mirante famoso de onde você pode ter uma vista panorâmica incrível de Florença e seus principais monumentos. A Toscana é uma das regiões mais conhecidas e apreciadas da Itália, famosa por sua beleza natural. Localizada no centro-oeste da Itália, oferece uma mistura encantadora de paisagens deslumbrantes, cidades históricas e vinhedos renomados. Muitas cidades da Itália serviram de pano de fundo para algumas das histórias mais famosas de Shakespeare.
Com cidades encantadoras como Siena, conhecida por seu centro histórico medieval, a Piazza del Campo, e pela corrida de cavalos anual chamada Palio de Siena. Mais ao norte encontramos a cidade de San Gimignano, famosa por suas torres medievais. 80 quilômetros ao norte se encontra a cidade de Pisa, famosa pela Torre de Pisa, um dos monumentos mais reconhecíveis da Itália. E perto dali se encontra Lucca, conhecida por suas muralhas medievais bem preservadas que cercam o centro histórico. E a região do Chianti, que oferece paisagens deslumbrantes e é perfeita para passeios de carro ou caminhadas. E uma das mais famosas na produção de vinho. Veneza é uma das cidades mais icônicas e encantadoras da Itália, famosa por seus canais, arquitetura histórica e atmosfera única. Localizada no nordeste do país, Veneza é composta por um grupo de ilhas na Laguna Veneziana, conectadas por uma intrincada rede de canais e pontes. É composta por mais de 100 ilhas pequenas na Laguna Veneziana, conectadas por cerca de 400 canais e mais de 400 pontes. O Grande Canal é o principal e mais importante canal da cidade. Veneza tem suas raízes na época romana, quando pequenos assentamentos foram estabelecidos nas ilhas da laguna para escapar das invasões bárbaras. Com o tempo, a cidade cresceu e se tornou uma poderosa república marítima. Veneza é conhecida por sua arquitetura gótica, renascentista e barroca. Muitos edifícios são construídos em estilos distintos, refletindo a riqueza e a influência da República de Veneza. A cidade é famosa por seu labirinto de ruas estreitas e praças. Como Veneza está situada em uma região pantanosa, o nível da água varia. A Piazza San Marco é a principal praça de Veneza, e é cercada por alguns dos edifícios mais famosos da cidade. Ali encontrará a Basílica de São Marcos, o Campanário de São Marcos e o Palácio Ducal. Roma é a cidade mais visitada e a capital do país. Em Roma você tem de tudo, e com um clima mediterrâneo agradável. Fundada, segundo a lenda, em 753 a.C. por Rômulo e Remo, a cidade cresceu para se tornar a capital do Império Romano, um dos maiores impérios da história. Roma passou de uma monarquia para uma república e eventualmente se tornou o centro do Império Romano. A cidade foi o coração da política, cultura e religião do Império. No início do século I d.C., a população de Roma era estimada em cerca de 1 milhão de habitantes. Esse número faz de Roma a maior cidade do mundo na época. Atualmente, Roma é uma das cidades mais charmosas do mundo, com edifícios que podemos admirar e com praças impressionantes como a Navona, e seu centro histórico que é um verdadeiro labirinto de história e cultura, com o rio Tibre que atravessa a cidade e repleto de ruas emblemáticas e de fontes, edifícios, monumentos, palácios e igrejas, possuindo mais de 280 fontes e 900 igrejas. Por isso Roma é conhecida como a cidade-museu, devido à história que você encontra em cada cantinho. E poderá desfrutar dos monumentos da antiga Roma no Palatino, no Fórum, no Panteão, nos museus e no Coliseu. Este anfiteatro colossal, construído no século I d.C., era o local para espetáculos públicos, incluindo batalhas de gladiadores e outros eventos. Dentre os dados curiosos desta velha cidade de Roma, podemos mencionar que existe um país dentro da cidade. Isso mesmo, o Vaticano, uma cidade-estado independente localizada dentro de Roma, é o menor estado soberano do mundo, com uma área de aproximadamente 44 hectares, 0,44 quilômetros quadrados, e uma população de cerca de 800 pessoas. Milhares de pessoas visitam a cada dia este lugar para contemplar lugares históricos, como a Basílica e a Praça de São Pedro. Assim como a Capela Sistina, famosa pelos afrescos de Michelangelo, que adornam o teto e o altar, a cúpula e os afrescos que retratam a história da criação e o juízo final, recebendo mais de 20 mil visitantes diariamente. Também possui a república mais antiga do mundo, a República de San Marino. Acredita-se que San Marino foi fundada em 3 de setembro de 301 d.C. por um cristão chamado Marinus, de onde vem o nome da república. San Marino se orgulha de ser uma das repúblicas mais antigas ainda em existência. Uma outra curiosidade é que Roma é conhecida por ser uma cidade amigável para os gatos, e há muitos aspectos interessantes sobre como esses felinos convivem com a cidade e seus habitantes. Eles eram apreciados por sua habilidade em controlar roedores e, ao longo dos séculos, se tornaram parte do cenário urbano.
Eles frequentemente são vistos pelas ruas, e muitos cidadãos romanos os alimentam e os consideram uma parte charmosa da vida na cidade. A culinária da Itália é uma das mais amadas e influentes do mundo, caracterizada pela diversidade de pratos regionais e pelo uso de ingredientes frescos e de alta qualidade. Antes de tudo, os italianos amam café. Os italianos apreciam café forte e curto, geralmente tomado no balcão de um bar. Mais de 200 mil italianos trabalham como baristas. Também o queijo é fundamental em sua culinária, com mais de 2.500 tipos de queijos no país. Os mais famosos são o parmesão, a mussarela, a ricota e o queijo provolone, entre muitos outros. Que o país é o principal lugar da pizza, isso todo mundo sabe, especialmente na região de Nápoles. Mas também dá lugar à famosa massa bolonhesa, a lasanha, os raviolis, que normalmente são recheados de espinafre e ricota. Uma das saladas mais famosas da Itália é a insalata caprese, conhecida por sua simplicidade e frescor. Além da polenta e sobremesas como a panna cotta, uma espécie de flan à base de leite e baunilha. E com certeza você não pode deixar de provar quando ir à Itália é o seu gelato. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! A Emília-Romanha é uma região no norte da Itália. O nome deriva da antiga Via Emilia, uma estrada romana que atravessava a região, e Romanha, usado no período bizantino para indicar a parte ocidental do Império Romano. Bolonha é a capital da Emília-Romanha e é conhecida como La Grassa, a Gorda, devido à sua rica tradição gastronômica e onde está a universidade mais antiga do mundo ocidental. Ravenna é uma cidade conhecida pelos seus magníficos mosaicos bizantinos e pelo seu papel como capital do Império Romano do Ocidente no século V. Também nesta região se encontra a cidade de Modena, outra cidade notável na Emília-Romanha, famosa tanto por sua culinária quanto por sua ligação com o automobilismo, sendo local de nascimento de Enzo Ferrari. Próxima de Modena está Maranello, sede da Ferrari e o museu dedicado a Enzo Ferrari que celebra sua vida e legado, com exposições sobre a história da Ferrari e exibições de carros emblemáticos. E também a prestigiosa marca Maserati, que a cidade abriga o centro de operações da marca. A sede da Lamborghini também está na região de Emília-Romanha, destacando a influência da cidade no desenvolvimento dos supercarros da marca. Esta área termina no final da península, na costa da região da Ligúria, onde está a cidade de Gênova, e é a capital dessa região. Ligúria é uma das regiões costeiras mais belas da Itália, onde se encontram vários povoados de pescadores como Portofino, ou antigos lugares como Cinque Terre. Uma região tão diversa, tanto cultural como geograficamente, que floresceu durante séculos, sob o domínio do Império Veneziano, pois se encontrava nas importantes rotas comerciais que conectavam as cidades portuárias de Veneza e Gênova, e o Passo de Berneiro, utilizado pelos viajantes comerciais que cruzavam os Alpes desde o norte da Europa. A riqueza que procedia da agricultura e do comércio permitiu embelezar a região com a construção de palácios e edifícios públicos renascentistas, muitos deles desenhados pelo grande arquiteto de Vêneto, Andrea Palladio. Como exemplo, temos a cidade de Verona, declarada Patrimônio da Humanidade por sua estrutura urbana e arquitetura, e que foi cenário de William Shakespeare com Romeu e Julieta, além das cidades de Vicenza e Pádua, sede universitária do século XIII. Hoje em dia Vêneto é um próspero centro agrícola, com exportações na indústria láctea, de frutas, peixes e vitinícolas. Com certeza a Itália é o maior produtor de vinho do mundo, superando países como França e produzindo mais de 4 milhões de litros por ano. A região mais setentrional da Itália, uma subseção dos Alpes, onde Itália, Áustria e Suíça se encontram e suas culturas se fundem. A região é famosa por suas montanhas, especialmente as Dolomitas, uma cadeia montanhosa que é um patrimônio mundial da Unesco. Como diz o nome, é dividido em duas partes. Essas duas áreas têm características distintas em termos de cultura, língua, economia e geografia. Em Trentino se fala italiano, e a arquitetura é predominantemente mediterrânea. Por outro lado, Alto Adige se fala alemão, e é dominada pelas Dolomitas e outras cadeias montanhosas alpinas.
com paisagens dramáticas e características de montanha mais pronunciadas. Essa região é muito apreciada pelos turistas, para desfrutar dos esportes de inverno e atividades ao ar livre. Nos Alpes italianos, você encontrará 5.031 quilômetros de pistas, com 199 estações de esqui. O turismo é uma parte crucial da economia local, com muitos visitantes atraídos pelas paisagens naturais e pela rica herança cultural. A região dos lagos da Itália é conhecida por suas deslumbrantes paisagens lacustres, montanhas e vilarejos pitorescos. A principal região dos lagos na Itália é concentrada no norte do país e inclui alguns dos lagos mais famosos e visitados. O país abriga mais de 1.500 lagos, apreciados por suas belas localizações e seu clima agradável. Os lagos são frequentemente cercados por montanhas, colinas e vegetação exuberante, criando cenários pitorescos. Vamos falar dos 5 principais lagos da região e suas características. Lago Maggiore é o segundo maior lago da Itália e é conhecido por suas ilhas, como as Ilhas Borromeias. Lago de Lugano, o lago tem uma forma alongada e irregular, com vários braços e pequenas baías, o que contribui para suas paisagens pitorescas. Lago de Como, o mais espetacular dos lagos. O Lago de Como tem uma área de aproximadamente 146 km², o que o torna o terceiro maior lago da Itália após o Lago de Garda e o Lago Maggiore. O lago tem uma forma em Y invertido com 3 braços principais, o braço sul, que se estende para a cidade de Como, o braço oriental, que vai até Lecco, e o braço ocidental, que se dirige para a cidade de Menaggio. Além desse, também o Lago d'Isel tem uma forma alongada e é rodeado por colinas e montanhas. A principal atração do Lago d'Isel é a Monte Isola, a maior ilha lacustre da Itália. Mas sem dúvida o mais famoso é o Lago de Garda. É o maior lago da Itália. O lago é ideal para passeios de barco, que oferecem vistas espetaculares das cidades e vilarejos ao longo da costa, bem como das montanhas circundantes. É um destino popular para esportes aquáticos, incluindo vela, windsurf, kitesurf e esportes de remo, devido às suas condições favoráveis. Essa região foi um importante centro durante a unificação da Itália e foi a sede do Reino da Sardenha, que mais tarde se tornou o Reino da Itália. O Piemonte é conhecido por suas paisagens variadas, que incluem os Alpes ao norte, colinas e vales no centro e áreas mais planas ao sul. Os Alpes piemonteses oferecem oportunidades para esportes de inverno, como esqui e snowboard, além de trilhas para caminhadas e mountain bike. Também encontramos o Parque Nacional Gran Paradiso, uma das mais antigas e importantes áreas protegidas da Itália. Ao sul encontramos intermináveis campos de cereais e arroz. Na região também há muitas indústrias, ali foi onde se criou a Nutella e os famosos chocolates Ferrero. Se você estiver interessado em explorar uma cidade italiana com um mix de tradições antigas e inovação moderna, Turim é um excelente destino para visitar. É famosa por sua arquitetura barroca e neoclássica, com charmosas ruas arborizadas, cheias de lojas e elegantes edifícios. A cidade é reconhecida por ser o berço do cinema italiano. De 1906 a 1916, Turim foi a capital mundial da produção cinematográfica, até quando Hollywood a superou. É um importante centro industrial e econômico. É a sede da Fiat, uma das maiores fabricantes de automóveis da Itália. A cidade também possui um setor tecnológico em crescimento. Também é um centro acadêmico e de pesquisa com várias universidades e instituições. Milano em italiano, é a capital da região da Lombardia, no norte da Itália, e um dos centros econômicos, culturais e de moda mais importantes do mundo. Milão é conhecida como uma das capitais mundiais da moda. Também é lugar da Ópera La Scala, uma das mais prestigiadas casas de ópera do mundo. É um importante centro industrial e tecnológico e muito conhecida por seus elementos arquitetônicos. É a cidade com mais arranha-céus e com o shopping mais antigo do mundo, a Galeria Vittorio Emanuele II, conhecida por sua arquitetura neoclássica, cúpula de vidro e lojas de luxo. Além disso, abriga o Duomo de Milano, a Catedral de Milão. Duomo é uma das maiores e mais impressionantes catedrais góticas do mundo. É famosa por suas torres e pela estátua da Madonnina no topo. Os canais de Milão, conhecidos como Navigli, são uma das áreas mais charmosas e históricas da cidade.
Conta também com uma rede de transporte eficiente, composta por metrô, bondes e ônibus. Milão tem sido um centro importante para a indústria têxtil desde o século XIX. A cidade desenvolveu uma reputação por sua habilidade na produção de tecidos de alta qualidade. É a sede de muitas marcas de luxo conhecidas, como Prada, Gucci, Dolce & Gabbana e Armani. Milão também é um centro importante para o design automotivo, refletindo a sua influência global no design industrial e nas artes visuais, colaborando para marcas de luxo e esportivas como Ferrari, Maserati e Alfa Romeo, e um centro mundial de design de móveis, iluminação e interiores. A cidade é sinônimo de alta qualidade e inovação. As ruínas de Pompeia foram redescobertas no século XVIII, e as escavações subsequentes revelaram um layout urbano bem preservado, com ruas, edifícios, casas e artefatos que oferecem uma visão detalhada da vida cotidiana na Roma antiga, atraindo muitos visitantes. Em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção, lançando cinzas, pedras e gases vulcânicos sobre Pompeia. A cidade foi coberta por uma espessa camada de cinzas e lava, o que acabou preservando muitos de seus edifícios e artefatos. Poucos quilômetros ao norte dali, encontrará o sítio arqueológico de Herculano, a antiga cidade romana mais rica e a cerca de 5 quilômetros do Monte Vesúvio. Diferente de Pompeia, em vez de ser coberta por cinzas, a cidade foi inundada por uma densa camada de lava e pedra pómez, o que resultou em um sepultamento mais rápido e profundo. Nápoles, localizada na região da Campânia, sendo sua capital no sul da Itália, é uma das cidades mais antigas e vibrantes da Europa. Fundada pelos gregos no século VIII a.C. como Neápolis, que quer dizer nova cidade, Nápoles possui uma rica história marcada por influências romanas, normandas, espanholas e francesas. Entre os patrimônios culturais de Nápoles, incluem o Palácio Real e o Castel del Ovo. Se for fazer uma visita, não deve deixar de passar pelo Museu Arqueológico Nacional. É famoso por sua vasta coleção de artefatos da antiga Roma, incluindo itens recuperados das cidades de Pompeia e Herculano, que foram destruídas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Nápoles é o berço da pizza. Provar uma pizza napolitana é voltar às origens deste delicioso prato. Mas a principal e mais tradicional é especificamente a pizza margherita, criada para homenagear a rainha Margherita com as cores da bandeira italiana, vermelho do tomate, branco da mussarela e verde do manjericão. Outra variedade para provar em Nápoles é a pizza marineira. Além disso, não pode deixar de provar as sobremesas deliciosas como a sfogliatella ou a pastiera napoletana. Mas Nápoles se destaca pelo Monte Vesúvio, é um dos 3 únicos vulcões ativos na Europa. Os outros 2 também se encontram em território italiano, o Etna e o Stromboli. Itália é o país da arte. O violino e violoncelo, como conhecemos hoje, foi desenvolvido na Itália, e se tornou um dos instrumentos mais importantes da música clássica. Cristofori inventou o piano forte, ou fortepiano, no início do século XVIII. O piano é um dos instrumentos mais influentes na música clássica e moderna. A ópera tem uma longa e rica história na Itália, dando grandes nomes como Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Itália também foi lugar de muitas invenções importantes, como o termômetro de Galileu Galilei, além das primeiras baterias de Alessandro Volta. Também o primeiro banco teve origem na cidade de Gênova, no ano 1046. Deste país surgiram os grandes navegantes como Cristóvão Colombo e grandes exploradores como Marco Polo. A Itália desempenhou um papel importante no processo de desenvolvimento dos óculos, inventados em Veneza no século XIII. Além disso, se acredita que a política moderna teve início na Itália com as obras de Nicolau Maquiavel, um pensador político cujas obras tiveram um impacto profundo na política e na teoria política. E em 1556 se publicou o primeiro jornal da história. Itália possui 1,6 milhões de fazendas que somam 12,7 milhões de hectares de terreno. A agricultura italiana é conhecida por produzir uma ampla gama de produtos de alta qualidade, incluindo vinhos, azeites e queijos, sendo 2% do PIB. A Itália é um dos maiores produtores de vinho do mundo e é famosa por sua culinária. Itália também tem um setor industrial muito forte,
especialmente em áreas como automotiva, com marcas como Ferrari e Fiat, moda e design, maquinários, equipamentos pesados, produtos químicos, textos, cerâmica, calçados e roupas. As marcas italianas são reconhecidas e apreciadas em todo o mundo por sua qualidade e processos de produção elaborados com maestria, fazendo com que seus produtos sejam únicos e irrepetíveis. Basta mencionarmos marcas famosas como Nutella, Kinder e seus chocolates Ferrero. E com certeza seus carros que possuem marcas fora do comum, como Ferrari, Alfa Romeo, Maserati e Lamborghini. Também produz os pneus de qualidade mundial, como Pirelli, fornecedor oficial de pneus para a Fórmula 1 desde 2011. Além de suas marcas de roupas e calçados como Gucci, Salvatore Ferragamo, Prada e Armani. Mas sem dúvida o turismo é a maior indústria da economia italiana, sendo o quinto país mais visitado do mundo. Cada ano mais de 65 milhões de turistas internacionais vão até essa terra para descobrir as maravilhosas belezas que abriga o país. A Costa Amalfitana é uma das regiões costeiras mais belas e icônicas da Itália, localizada na região da Campânia, no sul do país, ao longo do Mar Tirreno. Com seus penhascos dramáticos, vilas coloridas e vistas deslumbrantes, é um destino popular tanto para turistas quanto para locais. Foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco por sua paisagem cultural excepcional e beleza natural. Possui muitas vilas e cidades charmosas como Amalfi, com a Catedral de Sandrea, com sua impressionante fachada e mosaicos, uma mistura de elementos românicos, árabes, normandos e barrocos. É um dos principais pontos turísticos. Positano, conhecida por suas casas coloridas empilhadas nos penhascos. E finalmente o povoado de Ravello, situada em uma posição elevada com vistas deslumbrantes. Ravello é famosa por seus jardins, como os da Vila Simbrone e da Vila Ruffolo, além de seu festival de música. Estes três lugares combinam uma beleza natural de tirar o fôlego com a história e a cultura italiana. A Puglia, ou Apulia em português, é uma região localizada no sudeste da Itália, conhecida por suas belas paisagens, rica história, arquitetura única e culinária deliciosa. A região forma o salto da bota da Península Italiana e é banhada pelo Mar Adriático a leste e pelo Mar Jônico a sul. Apulia se destaca por suas vilas pitorescas, costas paradisíacas, olivais extensos e seu estilo de vida autêntico, ainda relativamente intocado pelo turismo em massa. A arquitetura da Apulia é um dos aspectos mais fascinantes da região, refletindo sua rica história e influências culturais diversas, que vão desde os antigos gregos e romanos até os normandos, árabes e espanhóis. A mistura dessas influências, somada aos materiais locais, como a pedra calcária, criou uma identidade arquitetônica única, marcada por sua beleza rústica. Cidades como Lecce é famosa por sua arquitetura barroca e edifícios de pedra calcária dourada. E Bari é a capital da Apulia e um importante porto marítimo. A cidade antiga Bari Vecchia é famosa por suas ruas estreitas, a Basílica de São Nicolau, San Nicola, e o Castelo Svevo. A Apulia é um destino autêntico e menos explorado do que outras regiões italianas, oferecendo uma experiência genuína do estilo de vida mediterrâneo. Entre vilas históricas, praias deslumbrantes e uma rica tradição culinária, Apulia cativa com seu charme único, misturando simplicidade e beleza de forma inesquecível. Esperamos que tenha gostado desta incrível viagem pela Itália. Conte pra gente o que achou do vídeo e deixe sua sugestão sobre qual outro lugar você quer ver. Muito sucesso e saúde pra você! Nos vemos no próximo vídeo!